O Senhor, quando usa o seu servo Paulo para escrever aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11, ele fala sobre os dons ministeriais que são dados visando levar a igreja do Senhor à estatura de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Lá nós temos a palavra que nos fala de que Deus deu uns para apóstolos, evangelistas, profetas, pastores, enfim. Nós temos aí os doutores, que são os mestres também, são os mesmos mestres. Louvado seja o nome de Jesus. E são dons ministeriais, são serviços a favor da obra ou do reino de Deus. A igreja, lá em Jerusalém, começou a crescer, começou a se expandir. A princípio, nós tínhamos 12 apóstolos que andavam com Jesus. Depois, Jesus envia 70, os quais voltam com alegria, testemunhando das obras que estavam acontecendo, curas e expulsão de espíritos malignos das pessoas. Depois, nós encontramos no texto aí uma reunião de cerca de 500 irmãos, lá no início do livro de Atos, cerca de 500 irmãos já. Depois nós vemos Pedro pregando e quase 3.000 almas entregando a vida para Jesus. Então, a igreja vai crescendo, e quando nós lemos Tito, capítulo 1, que os irmãos o Marcos vai colocar para os irmãos acompanhar essa leitura, a leitura bíblica em classe. Ela tem? Isso, deixa esse versículo, isso, coloca aí. Leitura bíblica em classe vai estar aparecendo aí para os irmãos. Eu vou convidar vocês para ler comigo. A maneira que a igreja foi crescendo, foi surgindo a necessidade de estabelecer o quê? Presbíteros. Estabelecer presbíteros, como está escrito o texto. Eu vou ler o primeiro versículo, versículo 5, e os irmãos vão ler o versículo 6, todo mundo junto. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Versículo 6, vamos ler juntos. Porque convém que o bispo, veja que mudou a palavra, não foi? Mas é o mesmo presbítero, gente. Convém, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Se vocês quiserem o significado dessas palavras, eu passo para vocês. Acredito ser importante, né? Vamos ler o próximo, 1 Pedro, capítulo 5, verso 1. A igreja. Aos presbíteros que estão em vós, admoeste eu, que sou também presbítero como eles, e que testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Próximo. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Então nós temos aqui o título da nossa lição,
que é o presbítero, bispo ou ancião. Texto áureo. Tito 1, versículo 5, foi o que a gente já leu: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros. De cidade em cidade havia necessidade de alguém ali para conduzir o rebanho do Senhor. A verdade prática diz que o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas, pessoas exemplares, né? Pessoas honestas, pessoas de caráter, pessoas capazes de fazer esta obra, né? Para auxiliar na administração da igreja local. Nosso objetivo é apresentar a importância da função de presbítero e definir o termo e a função dele. Também destacar a importância do presbítero e pontuar os deveres do presbitério. No início da igreja do primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. Já há ensinamento dizendo que não. Existem ensinamentos diversos, distorcendo a palavra de Deus. Existem pessoas que pregam até mesmo contra, por exemplo, vamos convidar os irmãos aqui para um momento de louvor, de leitura da palavra. Eles pregam contra, diz que não existe isso na Bíblia, não. Diz que a coisa para acontecer assim, é guiado pelo Espírito Santo. Estranho, né? Diz que Jesus subiu para o céu, os discípulos voltaram ali, depois entraram no cenáculo onde os discípulos apóstolos estavam reunidos. Quer dizer, se eles estavam reunidos, alguém combinou com alguém para se reunir ou não? Eles dizem que não, que é o Espírito Santo que faz isso. Como assim? Eu estou lá em casa e de repente eu digo, vou já para o monte. Aí Mateus diz, eu vou já para o monte também. Aí de repente a irmã Verônica senta lá no carro, vou para o monte também. Aí de repente, nossa, tu chegou aqui, tu está aqui também, tu está ali, tu está aqui. Estranho, né? Mas sabe para que isso? Para desconstruir esse modelo de liderança que a igreja tem hoje. Essas informações são dadas, aparentemente parece, não, é o melhor modelo, é isso que Jesus quis, tudo bem, mas o objetivo é desconstruir, levar multidões a não dar mais credibilidade àqueles que Deus levantou para conduzir o rebanho do Senhor. Então o evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surgiam cada vez mais novos crentes, quer dizer, as pessoas iam se convertendo. Foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé, para cuidarem desse precioso rebanho, transmitir o verdadeiro ensinamento da palavra de Deus para eles. Por exemplo, vamos deixar a congregação do Poço sem o presbítero Francisco e sem o pastor Cícero ir lá. O que aconteceria? Vamos deixar a igreja em triunfo sem pastor nenhum. Os irmãos vão se convertendo e o que vai acontecer? Vocês já sabem, né? Os lobos vão aproveitar a situação, vão entrar com tudo, vão se infiltrar e vão raptar o rebanho. Ah, pastor, o senhor quer dizer que eu não sou crente, que eu não tenho visão de Deus? Não, você é crente, você é por isso, é por amor a você que Deus levantou essas pessoas. Para te prevenir dos falsos ensinamentos. Entende? Existem coisas estranhas acontecendo, irmãos, e se Deus não nos der o discernimento, a coisa fica feia. É preciso, é urgentemente necessário isso. Então, assim os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. É preciso ter alguém ali para conduzir o rebanho do Senhor.
Primeiro, a escolha dos presbíteros. Significado da função. De acordo com a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, o termo presbítero, do grego presbíteros, pessoa mais velha, fala de maturidade. Na época da escrita bíblica, o que a gente tinha? A gente tinha uma comunidade judaica, nós tínhamos ali, por exemplo, comunidades, e cada comunidade daquela tinha um ancião, tinha uma liderança que era marcada por pessoas mais maduras e experientes, que governavam aquelas regiões. Então, quando a igreja começa a se espalhar, era separado esse tipo de pessoa mais madura, mais experiente, para poder conduzir os negócios com relação à obra de Deus, para conduzir o rebanho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos dias atuais, não necessariamente, por exemplo, o presbítero só pode ser com 60 anos acima, que já é mais voltado aí para o estado de ancião, mas pode ser feito com aqueles homens que tenha uma maturidade espiritual a ponto. Não pode ser levado ao presbitério apenas por questão de conhecimento teológico, ou por questão de ser um bom contribuinte, nada disso. Tem que ter a verdadeira maturidade e zelo pela palavra de Deus e ser chamado pelo próprio Senhor. Então, vamos seguindo. Presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local. O presbítero é um sinônimo, essa palavra é um sinônimo de bispo. Então, quando você pensar em bispo, não pense em alguém que seja maior do que o presbítero. Até algum tempo a gente tinha essa definição, né? É um sinônimo de bispo, do grego episcopos, que significa supervisor. Professor, do grego didaskolos, porque o presbítero, a principal função dele é ensinar, instruir os cristãos na palavra, com aconselhamento espiritual, tá bom? E os presbíteros não fiquem acanhados para fazer isso, não pensem que estão tomando a frente do pastor, de forma nenhuma. É necessário dizer que a igreja pode ter 1, 2 ou 3 presbíteros. A função dele, qual que é a função do presbítero? Não é só subir aqui e ficar sentado aqui do lado. A função dele é ensinar a igreja na sã doutrina do Senhor e também aconselhar os cristãos. A igreja pode ou não pode chamar o presbítero Rony Cleudo para receber uma oração? Pode sim. É também função. Está alguém entre vós enfermo, faz o quê? Chame os presbíteros da igreja que vai orar sobre vocês. Mas o presbítero está lá, está fazendo a obra lá nesse sentido, ele está tomando a frente do pastor. Não, ele está fazendo aquilo que Deus o levantou para fazer. Entende? A não ser que ele chegue na casa dos irmãos, chegue para fazer a oração e comece com aquela conversa estranha, né? Quando foi que o pastor te visitou? Nunca mais o pastor veio aqui, não faz caso de você. Eu sei não, eu tenho um sentido muito forte no coração que eu tenho um chamado para pastor e eu tenho tudo para ser um pastor, porque nesse caso é como Absalão estava fazendo com Davi, né? Embora fosse filho do rei, estava agindo de má fé, traindo o rei. E os obreiros não são levantados para esse tipo de comportamento, são levantados para fazer a obra. Um faz por um lado, outro faz por outro, e ambos estão glorificando o nome de Jesus. Então, volta lá, Marcos. Essa palavra presbítero também é sinônimo de pastor, do grego poimen, que significa pastor. Então, o presbítero é bispo, professor e, ao mesmo tempo, função pastoral também. Entendendo que, segundo o que nós temos aprendido nas nossas denominações, nem todo presbítero é pastor, mas todo pastor é presbítero. Entende? Eu sou presbítero de vocês, levantado pelo Senhor no ano de 2005,
Depois fui separado ao pastorado, mas continuo sendo presbítero, juntamente com o presbítero Rony Cleudo. Tá bom? Segue. A liderança local. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Paulo estava organizando, colocando lá os presbíteros, pastores, enfim, para que a igreja ele pudesse viajar para outras regiões e a igreja ficar ali bem suprida, o que nós não temos no momento atual aqui na nossa região ainda, entende? Estou mais concentrado em Pouso de Moura e Triunfo ultimamente, mas já sentindo a necessidade de Barra do Juá. Estamos indo dar uma assistência lá em Cajazeirinha, mas entendendo que precisamos retornar à Barra novamente. Só que quando eu retorno à Barra, a gente percebe que Poço começa a gemer sentindo a falta. Então, por causa do quê? Mas lá não tem um presbítero? Tem. Mas o nosso irmão em Cristo ainda está, de certa forma, limitado nesse ponto. Ele não está podendo atuar livremente em todos os cultos. Então, há essa limitação. Mas a partir do momento que ele puder atuar normalmente, isso já vai sendo sanado em nome de Jesus. Então, quando escreve ao seu discípulo, o jovem Tito, quando escreve ao seu discípulo, no caso o discípulo de Paulo seria o jovem Tito, Paulo instrui a estabelecer presbíteros. Tito instrui presbíteros aí, Tito, em diversos lugares, de cidade em cidade. Por isso que ele escreveu lá em Tito 1,5, por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem, boa ordem, as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Pode seguir. Está claro, assim, o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. Presbítero, para ensinar, não precisa pedir permissão para o pastor. Tem liberdade para ensinar a sã doutrina do Senhor para o rebanho. Foi para isso que ele foi levantado. As qualificações, vamos ver as qualificações do presbitério. No Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Próximo, Paulo e Timóteo, servos de Jesus, Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos, quer dizer, tinha mais de um em Filipos, e diáconos. Quem eram esses bispos? Os presbíteros, os pastores, que estavam lá ministrando para a edificação da igreja do Senhor. Quando lemos Tiago 5,14, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, o que nem sempre acontece. Muitas pessoas têm sido curadas esses dias. Recentemente, Deus fez desaparecer cisto, caroço da vida de pessoas. A pessoa chegou lá na porta, acorda, levanta, vai orar em mim agora. Oramos. No outro dia estava lá de novo. Quero oração de novo. Oramos. No outro dia de novo. Jesus fez a obra para a glória dele. Mas nem todo crente faz isso. Por quê? Eu não quis incomodar o pastor. O crente está doente, impossibilitado de ir na igreja. Chegou a Santa Ceia, ele não tem coragem de ligar. Quando alguém pergunta, por que você não pede a ceia? Eu não quis incomodar o pastor. Eu fiquei com vergonha. Nossa, gente, como você é espiritual demais. Como você é ovelhinha demais. Gente, você só tem que ser ovelha. Você não pode ser ovelhinha demais. No sentido de que, nossa, igreja tem direitos. Qual que é a função do pastor ou do presbítero? Não é servir a vocês? É obrigação. Nossa. É nossa obrigação, é nosso dever. Eu não posso, alguém está doente, pastor, vem aqui fazer uma oração por mim. Eu não posso ir lá de cara feia, retrucando. Jesus separou para isso.
Alguém está precisando de um ensinamento? Tem gente que fica com a dúvida, rapaz, não tem coragem de chegar. Pastor, eu queria que o senhor me explicasse. Não, que eu não queria incomodar o pastor. E para que existe pastor, pelo amor de Deus? Entende? Como é séria a coisa, eu não sei onde é que estão aprendendo esse negócio. Mas tem gente assim. Tem gente assim. Tem gente morrendo, quando eu vou saber, já escapou. Eu não sei se é porque eles não veem em mim aquele negócio do eu determino que você vai ser curado agora e pô, e vamos ver, e vamos logo. Eu não sei se é porque não veem assim. Ou falta ensinamento, pronto, chegou o momento do ensinamento. Está alguém entre vós, lê aí no telão, é Bíblia, está escrito lá, está alguém entre vós doente? Eu não vou chamar o presbítero para orar em mim não, porque eu tenho que demonstrar que eu tenho fé. Eu também tenho contato com Deus. Eu também tenho o Espírito Santo e eu posso muito bem, eu mesmo pedir Jesus me curar. Tudo bem, mas é a palavra que está dizendo, não sou eu. Não fomos nós que colocamos essa regra. Foi um presbítero que disse isso. Inclusive, um servo do Senhor, chamado quem? Tiago. Esses cidadãos viram Jesus bem de perto, não viram? Não andaram com Jesus? Aprenderam alguma coisa, não aprenderam? Aprenderam alguma coisa. Entende? Estamos na crise do Covid aí. Teve pessoas que adoeceu, foi para o hospital. Você sabe quando eu soube? Por boca de outro irmão, que enviou uma mensagem no grupo da igreja pedindo socorro por essa pessoa. Tu entende, missionário, a gravidade da situação? A pessoa estava mal, né? A situação estava difícil, mas quando eu vim saber, a pessoa já estava a tempo no hospital. É bem estranho, né? Há tempo, assim, uns 2 dias mais ou menos. Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidarem da igreja, a função dos presbíteros era pastoral. Deixa eu ver aqui. Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé, porque a Bíblia diz que não pode ser neófito, né? Então a função dos presbíteros era pastoral. O presbítero tinha função pastoral. Porque não pode ser presbítero o neófito. O que é o neófito? Quem sabe? Essa palavra está lá na Bíblia. Não neófito para quem soberbecendo se não cai nos laços do maligno. O que é neófito, irmão Valério? O que é neófito, irmão Francisco? Irmão Geraldo? Irmã Fátima? Irmão José de Mar? Ninguém sabe? Então, neófito seria a mesma coisa, dizer não novo convertido, para quem soberbecendo se não caia nos laços. Por que não novo convertido? Que preconceito é esse? Não é preconceito, precaução, prevenção. Por quê? Imagina só, você entregou a vida para Jesus ontem, daqui a 6 meses, você já é separado para o presbitério. O que pode passar na cabeça do cristão? Nossa, eu me converti ontem, já fui cheio do Espírito Santo, já conheço profundamente a Bíblia, já fui colocado como presbítero da igreja, como instrutor da igreja. Eu sou o cara, eu sei de tudo, eu posso tudo. Então isso é um negócio escorregadio para esse cristão. Então ele tem que ter maturidade para poder chegar a esta função muito importante. Portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas. O presbítero é o quê? Pastor, apacentador de ovelhas. A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel dessa função. Eu vou citar para os irmãos, com mais detalhes, aqui nós temos os versículos, né? Mas eu vou com mais detalhes aqui para vocês. Por exemplo, quais são as qualificações com base em Tito
A gente tem no telão aí, Tito 1, versos 7 e 8, né? E 1 Timóteo 3, 2 e 3. Por exemplo, aquele que for irrepreensível. O presbítero ou bispo deve ser uma pessoa de caráter cristão ilibado, íntegro e exemplar. Um obreiro que não tem de que se envergonhar. No adágio popular, não tem rabo preso. Marido de uma mulher. Quer dizer, o presbítero, ele pode até ser namorador, mas com a esposa dele. Ele não pode ser namorador com outras pessoas. Tem que ser marido de uma mulher. Significa que o candidato ao presbitério ou ao episcopado deve ser um homem fiel à esposa. O renomado comentarista Matthew Henry, em seu comentário bíblico sobre o Novo Testamento, diz sobre ser marido de uma mulher. O bispo não deve ser bigamo, ou seja, ter duas mulheres, duas ou três mulheres, de acordo com a prática pecaminosa comum daquela época, né, por uma imitação perversa dos patriarcas. Não poderia. Outra qualificação do presbítero, que ele tenha família ajustada. Paulo dá destaque especial à criação dos filhos do presbítero ou do bispo ou do pastor. O pastor tem que criar os filhos na posição, porque senão prejudica gravemente a obra. Conheço uma obra, eu cito isso com dor e pesar. Pastor muito empenhado na obra, muito dedicado. Não é só um, tem vários exemplos. Mas o filho caiu em erros considerados mais visíveis, mais graves, vamos dizer, digamos assim. O que aconteceu? A obra padeceu, sofreu gravemente. Sofreu por causa do mal que esse filho cometeu. Daí a necessidade. Não soberbo, o presbítero não pode ser soberbo, não pode ser orgulhoso, não pode ser arrogante, presunçoso. Quando Jesus, mestre dos mestres, sumo pastor, lavou os pés dos discípulos, quis dar uma grande lição aos pastores e aos presbíteros ou bispos. É bom lembrar que cargo ministerial não é sinônimo de grandeza espiritual. Quer dizer, eu não sou maior que você. Apenas Deus confiou uma enorme responsabilidade. O presbítero não pode ser iracundo. O que é isso? Quem sabe dizer o que é iracundo? Uma pessoa raivosa, colérica, furiosa. Um presbítero deve ser pessoa que sabe refrear seus impulsos emocionais. A ira é a pior opção para ser cultivada. O iracundo perde os melhores amigos e afasta a muitos do seu convívio. Jesus oferece um curso de mansidão. Vinde a mim, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, se alguém quer um curso de mansidão, é só ler o Sermão do Monte. Você vai, é de graça, nem precisa pagar nada pelo curso. É só tomar vergonha, se converter e viver o que está escrito lá, né, missionário? Quem, pastor? Todos nós, irmão. O negócio aqui é para todos. Especialmente para os obreiros que estão aqui para lavar os pés dos irmãos, para servir os irmãos, né? Às vezes a gente sobe aqui em cima, alguém embaixo pensa que a gente é maior que o outro. Não. Eu não sou maior do que quem lava os banheiros, não. De jeito nenhum. Estamos para servir a todos em nome de Jesus. O presbítero não pode também ser dado ao vinho, ou seja, não dado a fazer uso de bebida alcoólica. Efésios 5,18 diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei do Espírito Santo. Não deve beber vinho embriagante, nem ser tentado ou atraído por ele, pelo vinho, né? Nem comer e beber com os ébrios. Primeiro, a abstinência total de vinho fermentado era a regra para reis, príncipes e juízes no Antigo Testamento, para sacerdotes também, né? Não há necessidade de o presbítero, bispo ou pastor tomar vinho. O suco de uva puro tem as mesmas propriedades terapêuticas que o vinho, exceto o teor alcoólico. Se alguém precisa tomar vinho para propriedades terapêuticas, o suco de uva natural, original, ele tem as mesmas propriedades, só não tem o álcool. Então, usar o que é mais saudável. Porque de repente o presbítero não chega aqui
Saúdo a igreja com a paz do Senhor, e de repente olha assim, veja a igreja cheia, mas só tem 20 irmãos, mas como ele está com os olhos meio à noite, está vendo 40. O irmão foi multiplicado por 2, né? Então é meio complicado beber, né? De repente o obreiro está animado demais, começa a abraçar todo mundo, se abraçando os irmãos não gostam e dá problema. É melhor não beber, né, Mateus? Ficar sóbrio. Irmãos, também não podemos, os obreiros, presbíteros, não podem ser espancador. Eita, irmão Rony Cleo. Já Carol tivesse aqui, hein? Não pode ser espancador, não violento, né, agressivo. O obreiro precisa ter o fruto da temperança ou do domínio próprio para não dar lugar a seu temperamento agressivo. O servo de Deus não deve guiar-se por seu temperamento, mas pelo Espírito Santo. Alguém pode espancar outro, né, com palavras ou ferir com agressões verbais ou psicológicas. Sempre houve pastores grosseiros, prepotentes, alguns que cometeram assédio moral contra pessoas a seu redor. Isso é reprovável sob todos os aspectos. O presbítero ou bispo deve ser ordeiro, humilde, de bom trato para com todos. Próximo, o presbítero não pode ser cobiçoso de torpe ganância. A ganância por bens materiais ou pelo poder tem sido a causa de muitos escândalos e também descrédito contra o ministério pastoral. Pastor, há algum tempo atrás, era sinônimo de confiança. O camarada queria fazer um negócio, o pastor pronto, está liberado, leva tudo, mas hoje não. Devido aos escândalos, pastor é sinônimo de ladrão, enrolão, muitos veacos, né? São conhecidos por meter a mão no bolso dos irmãos, devido ao excesso de pé, de dar cá, atrás para cá, quando na verdade a palavra de Deus deixa claro para a gente, de livre e espontânea vontade, a contribuição com dízimos e ofertas. Não achando o suficiente, muitos criam isso, criam aquilo, né? Campanhas até mesmo. Bota teu nome aqui com um monte de dinheiro, que eu vou subir lá no monte, vou queimar, teus problemas também vão ser queimados, e toma dinheiro, e se escandaliza, né? Escandaliza a obra do Senhor nosso Deus. E muitos estão fazendo por ganância, pelo desejo de querer crescer, pelo desejo de querer se tornar riquíssimo, né? Isso é problema. Não deve ser ganancioso. Como é que deve ser o presbítero? Dado a hospitalidade. Deve ser hospitaleiro. Um presbítero, bispo ou pastor deve ser uma pessoa acolhedora, que sabe receber bem, né? Com cortesia, amabilidade, qualquer pessoa em sua casa, na igreja, em qualquer lugar. Não deve ser grosseiro nem fazer acepção de pessoas. Tu senta aqui e o outro fica lá fora mesmo aí. Não fazer acepção, né? Como é que ele deve ser também? Amigo do bem. O presbítero deve ter o fruto do Espírito, né, da benignidade, que é a qualidade daquele que se dedica a fazer o bem. Que faz o bem, colherá os frutos do que semeou. Como é que ele deve ser também? Moderado. É sinônimo de comedido ou prudente, contido, cauteloso, cuidadoso. O presbítero ou bispo deve ser uma pessoa assim, sem afetação, sem exibicionismo, ter uma vida sem exagero, né? Seja na vida ministerial, seja na vida pessoal. Tem que ser justo, tem que ser santo, tem que ser temperante, tem que reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como também para convencer os contradizentes. Bem, resumindo aqui para não estender muito, pode seguir, irmão Marcos. Uma leitura atenta das duas listas indica a importância da função e como as igrejas não podem descuidar-se quando da ordenação de pessoas para servi-la. Ou seja, a orientação bíblica é que eu levante presbíteros para a igreja, para servir melhor a vocês aqui, até porque eu acho que eu estou mais presente aqui nos domingos, estava mais presente por causa das transmissões e isso às vezes exige um pouquinho mais a minha presença, mas eu estou terminando de estruturar a questão dos equipamentos, aí vocês fiquem à vontade. E toda a região, né, necessita isso.
o bom conselho do apóstolo Paulo ainda é da maneira mais segura para se separar obreiros, ou seja, existe um padrão para separar obreiros, não podemos sair tentando acertar. Ou ungir aqui uns 10, pode ser que fique um. Não, não deve ser assim, porque os 9 podem trazer problema. Vamos lá. Qual a importância do presbitério? Significado do termo: não despreze o dom que há em ti, como foi dito, né, o qual foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo conselho de obreiros. Pode seguir. O Novo Testamento classifica esse corpo de obreiros de presbitério. Presbítero, uma coisa; presbitério, um conjunto de alguns presbíteros, são chamados de presbitério. Do grego, presbiterion, substantivo de presbítero, um conselho formado por anciãos da igreja cristã. A atuação do presbitério. No Concílio de Jerusalém, em relação às sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, surgiu lá um problema, por exemplo, quando do batismo de Cornélio. Cornélio não, isso, Cornélio. Cornélio não era judeu e aquele corpo de presbíteros eram judeus. E tinha lá a questão da circuncisão, enfim, da guarda do sábado, um monte de coisa. Então, o que acontece? Pedro realizou o batismo de Cornélio, porque Cornélio foi batizado primeiro pelo Espírito Santo. Foi feito um conselho, esse presbitério, vários presbíteros se reuniram ali, os apóstolos, para discutir a respeito, porque os que eram judeus por natureza diziam que não podia ter batizado Cornélio, porque Cornélio era gentil. Então, se não me engano, Tiago se levanta dizendo: como pode alguém recusar a água, sendo que o próprio Espírito Santo o batizou? Então, com essa palavra sábia, resolveu a questão, resolveu um problema. Então, se surgir um problema na igreja, o que é que eu tenho que fazer? O que é que nós temos que fazer? Rony Cláudio ficar para um lado e eu para outro? Eu tenho que chegar para ele, ou então ele chegar para mim, que tem essa liberdade, né? Ele tem essa liberdade de fazer isso, chegar para o pastor: eu quero conversar com o senhor, porque eu estou vendo um problema assim, assim e tal. Vamos tentar chegar a um consenso, uma resolução, porque isso é bem mais interessante do que, por exemplo, eu ficar com um problema falando por um lado, ele fala outra coisa por outro, e isso vai gerar um conflito maior. Mas quando o presbitério se reúne, as questões são resolvidas, né? Até porque são pessoas maduras que estão se reunindo, né? Então, a tendência é resolver o problema. Tendo Tito e Paulo, os apóstolos e os anciãos, né, os presbíteros, foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão, veja que a coisa, o caldo engrossou um pouquinho. Quem eram eles? Paulo e Barnabé. Não pequena discussão e contenda, tudo isso por causa do zelo. Contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Paulo, Barnabé e os demais subiram a Jerusalém, juntou-se com os apóstolos para discutir. E aí, está certo ou não está? Batiza ou não batiza os gentios? E aí ficou resolvida essa questão. Ficou claro que Deus não fazia mais acepção de pessoas. Aliás, Deus não fazia acepção de pessoas. Continuando. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. Olha só, tinha problemas em Antioquia. Abriu uma congregação nova, começou a aparecer problema, porque é ser humano, né? É gente. Então, onde tem muita gente reunida, não tem como não surgir um probleminha. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Olha, gente, é assim, ó, gente, é dessa maneira, não pode ser daquela, né? Para manter a igreja sobre um equilíbrio, sobre algumas regras cristãs do bem-estar do viver entre comunidade. A valorização do presbitério. O presbitério deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbitério das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério de ensino.
tal como instruiu o apóstolo Paulo. Ele disse: os presbíteros que o governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na... Quer dizer, quem trabalha na palavra ensinando a gente é digno de honra, segundo o que a palavra está dizendo. Respeito, consideração, apreço, apego, né? Segue. O Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Então, o presbitério é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom ordenamento do corpo de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Muito importante. Terceiro, para a gente terminar, os deveres do presbitério. Quais são os deveres, irmão Ronicleudo, irmão Cícero? Apacentar a igreja. Esse é o nosso dever. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra. O apóstolo Pedro bem exortou os presbíteros da sua época acerca dessa tarefa. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. O que o pastor ou o presbítero usa para apacentar? Para conduzir, para guiar a palavra de Deus. Qual a estratégia do diabo nesses dias? Fazer com que os pastores fiquem desacreditados. Dessa maneira a pessoa fica sem condução. Inclusive chegou uma pessoa para um dos nossos obreiros aqui e disse assim: eu não preciso de negócio de pastor não, sou subordinado a Deus. Não tem negócio com o pastor não, olha, fica para lá e eu vou fazer, se vier a Deus, aqui Deus está no meu coração, eu vou fazer. Mas as coisas não funcionam bem assim. Você tem liberdade para fazer a obra de Deus? Tem. Se você sente vontade de ir na casa do irmão visitar, você tem liberdade de fazer isso. Você é cristão, você é uma pessoa livre. Você tem liberdade para cantar um louvor na casa do irmão? Tem liberdade de fazer isso. Não precisa nem dizer: ei, pastor, vou lá na casa do fulano cantar um hino. Não. Você vai lá na casa da missionária Nedina, quer ir visitar a missionária Nedina? Pode ir. Tem algum problema? Vou dar bronca nos irmãos porque foram visitar a senhora? Pelo contrário. Que bom, né? Que bom que a serva de Deus está sendo visitada também. Uma pessoa que praticamente posso dizer que deu a vida pela obra, né? Mas esta pessoa estava falando a respeito de um caminho totalmente avesso. Eu vou fazer tudo a partir de hoje, não tenho nada a ver com o pastor. Meu negócio é entre eu e Deus e ponto final. Mas não é bem assim. Até o pastor local está subordinado ao pastor líder lá na cidade de Coremos. Então devemos se subordinar no Senhor. Não é verdade? Aqueles que hão de dar conta da nossa alma. O apacentar as ovelhas do Senhor se dá com cuidado pastoral, não pela força ou violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Esse ato ocorre voluntariamente e sem interesse financeiro. Já me estimularam várias vezes. Já chegaram para mim algumas vezes para me desistir de uma irmã lá de Cajazeirinha. Você está indo para aquele lugar, só a irmã lá? Sim. Mas e por que é que tu vai? Porque ela é importante para Deus e nós amamos ela no Senhor. Não, bota ela para ir para outra igreja. Não posso. Como que eu posso entregar lá para outra igreja se elas vão apacentar a irmã direitinho, como Deus confiou a gente fazer? Eu vou dar conta da alma dela, eu vou abandonar lá. Ela não pode vir, então nós temos que ir. Ela não pode vir. Agora, quem pode vir é outra coisa, pode vir a congregação. Não é verdade? Talvez não. Muitos irmãos aqui, faz tempo que eu fui na tua casa. Mas você pode estar aqui se quiser todo dia. Mas aqueles que estão lá por longe, pelos arredores, pelos pés das serras, eles não podem vir, então tem que ir mais longe. Vocês já amadureceram mais, não já, irmãos? Já, irmão. Olha lá, tem um presbítero aí, tem a missionária aqui, tem a missionária Cida, vocês estão cheios de obreiros presentes aqui.
Você lembra quando era só Nedine e Cícero? Como a gente corria atrás de vocês? Não, vocês já amadureceram. Vocês já têm um local efetivo. Agora nós estamos indo atrás daqueles que não estão podendo vir. Chegamos na casa de uma senhora essa semana, depois de Pousa de Moura e muito, a irmãzinha sozinha, sem receber visita de ninguém. Mas voltamos felizes porque permanece firmada na fé. Que benção, né? Uma senhora não roda moto, não dirige carro, não pedala bicicleta. E os irmãos que estão aqui na cidade? Basta dizer assim, meu velho, minha velha, vamos para a igreja hoje, vamos, está aqui, ó. Glória a Deus e aleluia. E esses que estão lá longe não estão com condições. Então, estou concentrando neles enquanto vocês vão adorando e intercedendo de cá. Amém? Mas eu estou lembrando de vós todo dia. Toda noite, toda madrugada, toda manhã, toda hora que o joelho se dobra, não tem como esquecer dos irmãos. Mas uma coisa eu digo, se precisar de ajuda, seja num conselho, numa palavra, para fazer uma oração, liga, gente, manda uma mensagem, eu continuo a mesma pessoa. Mudou nada, tá bom? Mas vamos chegar lá também, aí na casa de vocês, que nunca mais a gente foi. Vamos continuar aqui. Servindo de exemplo ao rebanho em tudo, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Os presbíteros devem ser uma pessoa experiente, idônea e pronta a ser exemplo na igreja local. 3.2, liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação: o governo e o ensino. O presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus. Amém? Como aconteceu esse mês passado, né? Nosso presbítero foi ministrar ceia, acho que foi no outro mês, da irmã Nenê, do irmão Joaquim, da irmã Lourdes. E ele já vai orando aí junto com a sua esposa, né? Uma Verônica, para fazer isso na próxima ceia novamente. Irmã Valentina, irmã Lourdes, irmão Joaquim, irmã Nenê de Isidro, que são as pessoas que não estão tendo condições de vir à casa do Senhor. Vocês lembram da irmã Valentina? Alguém tem notícia dela? Como é que ela está? Está melhor? Parece que, se eu não me engano, ela está sem poder andar, né? Está impossibilitada de andar. Pastor, mas tem uma pandemia. Mas se você quiser ir lá fazer uma visita com cautela e cuidado, dá para fazer. Visita rápida, breve. Ô, bom dia, tudo bem? Posso ver a irmã? Quem está cuidando diz se pode, se não pode. Você entra lá, ô, Pai do Senhor, minha irmã, como é que ela vai se sentir? Triste, né? Vai se sentir feliz que a igreja está lembrando dela, que nós estamos lembrando dela. Tá bom? Então é importante isso. Calor humano, né? Afetividade. Para isso, o presbítero ele precisa saber governar a própria casa, ser apto a ensinar, por isso tem que comer Bíblia mais do que como feijão, praticamente. Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não para ser servido. Jesus disse: eu vim para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então o exemplo maior era o do mestre. Com o objetivo de exercer competentemente essa função, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea, pronta a ser exemplo na igreja local. É ensinar e governar com equidade e seriedade. É o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão nobre tarefa. Governar com o quê? Equidade e seriedade. Ungir os enfermos. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros, né? O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Deve continuar orando, ungindo os enfermos no nome do Senhor, e a unidade desta fé, conforme a graça de Deus, curará a muitos. Pastor, mas não vai curar todos? Não, não.
O senhor sabe por quê? Existem alguns pontos que o levará a isso. Às vezes acontece que a pessoa, para ser curada, precisa de um conserto para poder ser curado. E outros precisam apenas a confirmação de fé dele junto com o presbítero, orou, Jesus cura. Mas outros precisam de um conserto. Veja que Jesus, quando chega para aquele enfermo lá, aquele paralítico, a primeira coisa que ele faz é assim: perdoar então os teus pecados. Depois, levanta e anda. Ele revela a proximidade, a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. O membro da igreja local tem de se sentir à vontade. Aquilo que eu já falei para vocês. Vocês precisam se sentir à vontade para fazer o quê? Procurar qualquer um dos presbíteros e receber oração ou uma palavra pastoral. Não é só o pastor titular. Os demais presbíteros também. O presbítero Rony Cleudo, começa a incomodar esse homem aí. Presbítero Rony Cleudo, que hora que o senhor pode vir lá em casa? E aí, minha irmã, o que está acontecendo? Quando chegar aqui, eu falo para o senhor, vem cá. Pegar uma boca de noite, né, Mateus? Minha irmã, quando for em 6h30 para 7 horas, o meu irmão chega aí para a gente conversar. Irmão, é porque eu quero que o senhor faça uma oração aqui, canta uns louvores aí e tal. Amém? Agora oro pela nossa família. Orou, botou ele de volta para casa, fez alguma coisa para Jesus. Amém? Existem obreiros aqui para isso. Procure para ficar à vontade de procurar. Estão aí para servir vocês. Tanto o presbítero como o irmão Cícero, estamos aqui para servir. Amém? Em nome de Jesus. Tal obreiro foi separado pelo Pai e pela igreja para atender essas demandas. Conclusão, para terminar. Visto que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos, os presbíteros ou bispos sempre formaram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a eficácia da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. Nas Assembleias de Deus do Brasil, por exemplo, no Brasil, os presbíteros exercem esse serviço, pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, a evangelização e o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Glória a Deus. Então, queridos, tem o pastor, tem os presbíteros na congregação. Nós não estamos aqui para medir força, para ver quem trabalha melhor. Há uma diferença de atuação? Sim. Porém, a essência da palavra é a mesma.